Olá, sou a Lê Farinelli, aromaterapeuta clínica. Estou aqui com a Laís falando de um tema lindo que é sobre o autismo. E a gente vem nesse segundo vídeo trazer mais informações importantes. A gente está tentando focar nos principais, assim, para você ter uma ideia geral desse mundo. Então, se você vive algo parecido ou conhece alguém, é importante você mandar, compartilhar esse vídeo aí, porque pode salvar vidas, viu? Presta bem atenção. Lá, vamos continuar aqui. Me fala uma coisa, né? Existe muito na internet aquele negócio, o que não dizer para uma mãe atípica. Aí eu queria que você pontuasse algumas coisas, mas que você também falasse para a mãe atípica o jeito que ela deve se posicionar em relação àquele que também está dizendo algo. Entendeu? Então são duas questões aí. Sim. O que eu, que não sou uma mãe atípica, o que eu devo pegar leve em relação a você na nossa conversa, e você como uma mãe atípica, o que você orienta outras mães? Eu acho que primeiro, assim, na hora que a pessoa fala alguma coisa pra você, seja o que for, eu acho que vale muito a pena você também prestar atenção na intenção que essa pessoa tem. Perfeito. Porque às vezes ela tá tentando falar alguma coisa pra te apoiar, pra te ajudar, né, te confortar, mas às vezes por desconhecimento, por não saber do que se trata, ela pode dizer alguma coisa que não vai ser tão legal de você escutar. Mas não foi a intenção dela. Nesse momento, eu acho que o que você pode fazer é tentar passar informação para essa pessoa de uma forma respeitosa, né, carinhosa, porque é um desconhecimento. E como eu só tive conhecimento depois do diagnóstico da minha filha, muitas pessoas também estão assim. Porque hoje em dia a grande dificuldade que os autistas têm é a desinformação das outras pessoas. Exatamente. Porque o preconceito só existe por causa da desinformação. Sim. Mas também tem um outro lado. Às vezes a pessoa fala uma coisa, pode até não ter a intenção direta de ofender ou de ser preconceituosa, mas às vezes ela fala alguma coisa que fere e que é uma coisa extremamente preconceituosa. Então, nesse momento, uma coisa que eu aprendi com a maternidade atípica e com o tempo também de maternidade, não é desde o começo que eu particularmente aprendi isso, mas a gente tem que entender que na maternidade atípica, além de vivenciar ela com responsabilidade, a gente tem uma missão, que é de passar informação para essa pessoa que não tem. Então, nesse momento que você escuta alguma coisa preconceituosa, você tem que cortar o mal pela raiz mesmo. Explicar. Se alguém falar do tipo, lá, nossa, Deus me livre eu ter um filho autista. E aí é onde você pode intervir com informação. Exatamente. Falar assim, olha, que pena que você pensa assim. Muita pena, porque a minha filha é autista e apesar das dificuldades que ela tem, ela me traz coisas que valem a pena todo e qualquer esforço que eu já fiz por ela. E eu tenho certeza que ela é muito capaz de ser o que ela quiser e estar aonde ela quiser. Vá se informar. Procure saber o que é autismo. Depois você passa a sua opinião para as pessoas. E tem muita coisa que às vezes a pessoa fala para confortar ou para tirar a angústia da mãe, do familiar, mas às vezes pode atrapalhar. Por exemplo, não, fica tranquila, cada criança tem seu tempo. Não, mas ele não tá falando, mas é normal. Meu filho só falou com 3 anos. O filho da vizinha foi falar com 1 ano, e o meu falou com 3, cada um tem seu tempo. Isso vale para se a criança já começou a andar ou não, já começou a comer papinha salgada ou não. Parece que sempre tem alguém... Sempre tem alguém que fala. para falar o que acha e o que é a verdade absoluta, né? Exatamente. Não, mas olha, eu conheço tanta gente que foi assim. Não, gente. Isso pode desestimular uma mãe que tá com o coração inquieto, um pai que está com o coração inquieto, de procurar o diagnóstico para a criança, de proporcionar o tratamento para essa criança. Porque no autismo, a diferença primordial que existe no desenvolvimento é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você começa a intervenção, mais evolução essa criança vai ter.
Porque existem as podas neurais, existe o desenvolvimento, a maturidade neurológica. As janelas, né, de desenvolvimento. As janelas de desenvolvimento que são extremamente importantes. Exatamente. Principalmente antes dos 5 anos. Com 2 anos, tem neurologistas que dizem até que com 2 anos já está tarde. 2 anos é urgentíssimo o início das intervenções. Então, se você fala para uma mãe, não, fica tranquila. Pronto. Pode atrapalhar. Por mais que você queira ajudar, ajude essa mãe a procurar informação. A falar assim, não, se você tá com essa inquietude no seu coração, vai atrás. Ouve a sua intuição. E mesmo que médicos digam, não, tá tranquilo, né? O próprio médico falou que era uma fase, né? E que ia passar, põe na escola, leva na fono. Eu acho que você, mãe, é importante. Hoje tem muita informação na internet, né? Corre atrás. Não se acomode, né? Alguma coisa fala aqui dentro, né? Lá. A intuição materna é valiosa. É muito valioso. Medida, e é o que você falou, à medida que a gente vai se informando, vai ficando mais claro. Muito mais claro. Né, a respeito do que acontece, até para você analisar a sua criança ali, né, no dia a dia. Você começa a perceber as características da criança. Isso vai acendendo a dúvida em você. E se você vai buscando informação, hoje em dia tem tanta informação à mão, né, que está no seu celular. Tem muitos conhecidos hoje em dia que têm filhos autistas. Parentes com filhos autistas. E lembrando que todos autistas são diferentes. São completamente. Né? Eu também não posso criar um padrão na minha cabeça e me acomodar nesse padrão. São níveis diferentes de suporte. A criança, às vezes, com o mesmo nível de suporte, tem dificuldades diferentes. A minha filha, no início do diagnóstico, ela não tomava água em nenhum outro copo. Ela só comia no mesmo prato, só bebia no mesmo copo. E ela não tinha dificuldade de uma rigidez muito grande de caminhos, de tecido, de roupa, de rotina. A dificuldade com barulho ela não tinha tanto. Mas tem amiguinhos dela que têm o mesmo nível de suporte e que têm dificuldade, tem uma rigidez maior de rotina, não tem seletividade alimentar. Olha só. Ela já tem. Sim. Tem criança que tem mais dificuldade de falar, ela teve menos. Então, assim, são muitas diferenças. Muitas nuances, né? Muita, infinito. Então, a gente tem que buscar mesmo informação. Agora, o que uma mãe atípica espera da família e do esposo, assim, como rede de apoio? O que vocês mais precisam, assim, no dia a dia? A maternidade atípica, quando as coisas já estão caminhando, né? Quando a evolução já começou, é um pouco mais leve. Mas no início, cada uma vai ter uma dificuldade, né? Mas a minha, particularmente, foi assim. A minha filha, ela só dormia comigo, ela só comia comigo. Era tudo eu. Ela tinha o ponto de segurança em mim. Porque até os 3 anos e meio dela, mais ou menos, os 3 anos, eu não trabalhava fora. Desde o dia do parto até o dia ali próximo dos 3 anos, eu não trabalhei. Eu voltei a trabalhar, ela teve o diagnóstico, eu parei de novo. Para ficar com ela, me dedicar a ela. Então, o meu marido foi essencial nessa parte. Minha mãe foi essencial também. Porque a gente tá ali na rotina, fica exaurida, pesada, né? Fica exaurida. E a gente precisa de alguém que olhe para nós também. Às vezes a gente se encontra num estado de desespero tão grande que a gente fala, eu não tô dando conta. Eu tô fazendo de tudo e ela não tá conseguindo. Ela não tá conseguindo evoluir, ela tem crise, ela se joga no chão, ela me bate, ela não come. Às vezes eu fazia 5 comidas diferentes para ela. Cozinhava e ela não comia. Quantas vezes, com 5 pratos em volta de mim e ela chorando com fome e eu começava a chorar de desespero. Meu Deus. E o Lucas falava assim pra mim, calma, você tá fazendo o seu melhor. Olha que importante uma palavra, gente. Muitas vezes a gente só precisa disso. Às vezes a gente precisa assim, vai lá tomar um banho, que eu olho ela um pouquinho. Vai dormir 2 horinhas. Dorme só um pouquinho. Ou então, vai ficar sem fazer nada. Vai fazer uma caminhada.
se você gosta, vai no salão, faz qualquer coisa, mas ofereça apoio, ofereça um braço para essa mãe, ofereça um ombro para ela chorar, porque a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de encorajamento, porque a maternidade atípica é uma luta diária. E se não tem ao seu entorno pessoas que te encorajam, pessoas que te afirmem, você não tem força de segurar isso sozinha. Você precisa de um pilar embaixo para te segurar ali, para você sustentar o teu filho ou a tua filha. Então isso é muito importante. Eu lembrei aqui, às vezes acontecia assim, de eu sentir no meu coração assim e mandar uma mensagem para lá, né? Sim. Lá, olha, não esquece, você não está sozinha, você é vitoriosa, Deus é com você, né, lá. E trazer um textão para ela. Ai, meu Deus. E ela, Danda! Às vezes eu demorava um tempo para responder. Sim, tranquilo. Porque não tinha a menor condição, nem de falar, nem de escrever. Porque era realmente isso, porque quando você está ali na luta, você segura a sua emoção. E às vezes quando você é acolhida por alguém, aquela emoção sai. E era exatamente isso. Eu falo para ela, e eu repito quase toda vez que a gente se encontra, ou que a gente se fala, que é muito, inclusive, eu sempre digo que ela e a aromaterapia são bênçãos na minha vida. Os olhos são bálsamos de Deus. E ela é instrumento de Deus na minha vida. Que lindo. Então, porque as palavras, o colo que ela me deu por muitas vezes sem falar nada, já foi um abraço na minha alma. Então, quem dera e tomara que todas as mães atípicas tenham apoio como eu tive, de uma amiga, do familiar, do marido, da mãe, porque isso é muito importante, é o que nos sustenta, é o que nos permite seguir na luta. E parece que vem assim como um bálsamo mesmo, né? Do tipo assim, parece que naquele momento que você fala, vou sucumbir, não vou aguentar, vem e te tira ali do fundo, né? E te traz de novo, né? Não, Laís, você é sábia, você é na hora pode. Exata. E aí vem e você se levanta de novo com aquela força. Então, a gente vê essa questão da rede de apoio, a gente olhar para a mãe atípica e perceber que ela tem essa necessidade, né, lá? Porque às vezes eu posso estar do seu lado e, tipo, não perceber tudo isso. Não perceber, exatamente. Né? E se eu não percebo, eu não faço nada. Então, assim, isso daí já é uma conversa para aqueles que estão ao redor, né? Então, gente, olha esse depoimento, né? O quanto é importante isso, porque realmente a vida de uma mãe, no geral, é canseira, é muita coisa na cabeça. E hoje em dia a gente vive dias, né, lá, que a gente trabalha fora, a gente lida com 1000 coisas na cabeça, né? E às vezes o que a gente quer é isso, às vezes uma palavra, uma oração, né? Já teve vezes dela vir aqui e eu falar pra ela lá, posso orar com você, né? E no final a gente fazer uma oração, né, lá, e você... Aí depois eu lá, você tá bem? Tô ótima, né? Então, tô revigorada. Então, olha só o que a gente que está ao redor... Por isso dessa camiseta, né? Eu vejo que essa missão hoje, sua e minha, né, da mãe atípica e de quem está ao redor e das mães típicas também. Lute como uma mãe, ou lute junto com uma mãe, né? Exatamente. Então, a gente tem que ganhar essa força, porque eu entendo que é isso que vai proporcionar um mundo melhor. Exatamente. Né? Para os seus filhos, para os meus filhos, para tudo isso interagir de uma forma harmônica, né, lá? Exato. Como é importante. Hoje em dia, a gente, enquanto mães atípicas, né, a gente tem a missão de informar, de passar informação, de deixar, eu acho que de colocar o autismo na cara dos outros. A gente não precisa e não deve esconder os nossos filhos. A gente tem que mostrar para eles que eles podem fazer tudo que eles quiserem. Eles podem chegar aonde eles quiserem. Eu encorajo a minha filha. Hoje em dia, há um tempo eu aprendi. Enquanto mãe atípica, eu tenho que encorajar a minha filha que ela tem que ser o que ela quiser. Se ela quiser ser médica, ela vai ser. Se ela quiser ser cantora, ela vai ser.
ela só precisa se dedicar como qualquer outra pessoa. Às vezes ela vai ter mais facilidade, às vezes um pouquinho mais de dificuldade, mas não é impossível. E enquanto mães típicas, eu acho que o importante é que todo mundo se conscientize que a sua criança vai conviver com uma criança autista. Sim. E as crianças têm uma curiosidade, elas vão perceber, elas têm uma percepção muito genuína e muito pura das coisas. Lá, esse ponto que você tocou é importantíssimo, porque às vezes a minha criança, ela não vem com preconceito. Não vem. Ela não vem, Exatamente. Isso já tem testes que comprovam isso. Exato. Mas a minha atitude, o meu exemplo, pode definir aquilo que o meu filho vai ser. A forma que o meu filho vai tratar o seu. Exato. Então, olha a importância das mães atípicas nesse contexto. Eu assistindo assim os vídeos que eu assisto, lendo artigos, eu vi um experimento que eles fizeram com crianças não autistas, né, crianças típicas, vendo uma criança autista ter uma crise. Eles fizeram isso. E as crianças típicas ficavam prestando atenção. Algumas perguntavam, por que ele tá assim? Por que ele tá chorando? E algumas crianças ficavam assustadas. Então, eles viram que a criança ela não vê com um olhar de preconceito. Exato. Elas constataram nesse experimento que elas veem com um olhar de o que eu posso fazer, né? O que está acontecendo? De preocupação. De preocupação. De que forma eu poderia ajudar? Então, você pode falar para o seu filho, falar assim, filho, é que ela tá nervosa porque aconteceu alguma coisa. Se você quiser, vai, tenta ajudá-la. Assim. Fala assim, posso te ajudar? Tá tudo bem? Você quer alguma coisa? Ou simplesmente dizer, deixa ela no tempo dela que ela já vai se acalmar. Pronto, você já deu uma aula ali. Você faz a criança entender que ela tem que respeitar o outro. Sim. E acolher o outro. Ela não pode olhar e falar assim, não, deixa lá, não chega perto não. Isso, A criança já fica com medo. Ela fala, não, eu não posso me aproximar, porque vai que eu me machuco. E essa responsabilidade é nossa, né? De que todo temos o conhecimento, que somos a parte madura da relação. Exato. Eu costumo falar, né? Nós somos a parte adulta da relação. Então, é a gente que vai trazer um significado daquele contexto para o nosso filho, né? Então, gente, olha, por um mundo melhor, né? Para os nossos filhos, sabe? Para que eles vivam em sociedade, uma sociedade sadia, né? Inclusiva. A questão, por exemplo, eles vão conviver socialmente, vão casar, vai ter essa mescla. Então, por que não já apresentar tudo de uma forma assim, igual? A criança, ela pensa leve. Exato. A gente é que coloca o peso na vida da criança. Tanto é que é a coisa mais linda ver eles se relacionando, né? É muito lindo. Muito. Você não vê distinção, você não vê ninguém analisando a roupa que tá vestindo, ou não, é tudo igual, né? Muito. A minha filha, ela tem sorte que os amiguinhos dela sempre foram muito acolhedores. Eles adoram ela, brincam com ela, nunca fizeram exclusão dela. Sim. As mães também têm essa atitude, a grande maioria delas tem essa atitude de conscientizar os filhos para a inclusão. E graças a Deus isso está cada vez mais comum. Cada vez mais comum. E resta a nós perpetuar e gritar para os 4 cantos o ideal, o que a gente consegue fazer. Sim. Né, lá. E eu queria que você deixasse, nesse fechamento, um conselho para a mãe atípica, aquela que está desconfiada, aquela que já acabou de receber o laudo, aquela que ainda tem medo do que pode acontecer. Eu tenho uma passagem, assim, um texto que eu li e eu comentei com a Danda também, ela gostou, que eu sempre falo. A mãe atípica, ela foi aquela mãe que planejou uma viagem para um lugar, né? E ela planejou todos os detalhes, ela queria muito conhecer aquele lugar. Só que ela desembarcou em outro, totalmente diferente, inesperado, desconhecido. E ela vai ter que conhecer aquele lugar porque não tem outra opção. Então, se permita conhecer esse lugar diferente e vá à luta, porque se você se despir dos seus preconceitos, você vai descobrir que esse novo lugar tem muita coisa para te mostrar. Você vai aprender a valorizar coisas que você nunca pensou em prestar atenção. A minha filha presta atenção
no passarinho que está lá em cima da árvore, que um é colorido, o outro é preto e branco. São detalhes. Você vai aprender a reparar nos detalhes da vida. Uma amiga que falou que a criança presta atenção no caminho que as formigas estão fazendo no parque. Quando você na vida ia parar para prestar atenção numa formiga? Ela te dá essa visão da vida. Então, se eu posso dar um conselho, confie na sua intuição. Se você está com alguma inquietude, se você está com alguma suspeita, busca o conhecimento. Se a opinião de um médico não te tranquilizou, ou se você está meio desconfiada que não é aquilo, vai atrás. Busca, não desista e tendo o diagnóstico na mão, vá à luta. Procura a terapia, toda a terapia que o seu filho precisar. Se for preciso, busque todos os meios possíveis para garantir a terapia. Busca garantir a inclusão na escola, que é importante. Se o seu filho sofrer preconceito ou exclusão de alguém, lute pelo seu filho também. E no meio dessa luta, se permita viver o seu luto também, porque a gente também tem. Se permita chorar à noite às vezes, por um dia que não foi tão bom, mas você pode ter certeza que o outro dia será melhor. Se hoje não deu, amanhã vai dar. A maternidade atípica tem isso. Nem um dia é igual ao outro. Hoje pode ter sido um dia horrível, mas amanhã vai ser um dia bom. É uma novidade de vida mesmo. E essa questão de lutar, a gente vê que hoje ainda é necessário lutar por muitas coisas. Teve um episódio da Laura, né, na escola, ela tem a seletividade alimentar e na escola tinha o padrão de lanche. E a Laís teve que lutar para inserir o lanche específico da filhinha dela, que acabava ficando a tarde todinha sem comer nada. Sim. Né? E não foi um processo tão fácil, né, lá? Não foi em um mês que se resolveu, nem em 2, nem em 3. Não. Né? Então, tudo isso daí a Laura não comia, né? Então, a gente vê que hoje em dia ainda temos que lutar por muitas coisas. Por isso que a gente tem que falar mesmo e quanto mais ajuda, melhor. Sim. Né, lá? Isso é muito importante. Muito. Né? Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Essa é uma mulher sábia, gente. Vocês não têm noção. Eu espero que o seu vídeo, essa nossa conversa, né, seja instrumento de Deus na vida de outras mães como você foi na minha. Oh, meu amor. Eu que tenho que agradecer. Aprendo tanto com você nem imagina. Ah, a gente aprende junto. Aprende. Gente, foi um prazer ter você aqui. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa e não esquece de passar pra frente o vídeo, tá bom? Um super beijo e até breve. Obrigada, Lá. Obrigada. Beijo.